Graça e paz da parte de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos meditar sobre um assunto que muitas vezes é ignorado ou tratado de qualquer jeito, mas que é muito importante na nossa caminhada cristã. Vamos falar um pouco sobre roupas que agradam a Deus. Esse é um assunto que tem gerado muita polêmica, não só no meio da igreja, mas também entre descrentes, porque existe uma pressão insana da moda para que se exponha cada vez mais o corpo, e as mulheres são o principal alvo desse tipo de moda. É preciso ter coragem para ir contra essas tendências. Nessa última Olimpíada que aconteceu no Japão, fiquei muito feliz com a postura de um time de handebol de praia feminino. Essas jovens norueguesas tomaram a firme decisão de ir contra uma cultura de muitos anos dessa modalidade. O costume era que o time das meninas usasse apenas calcinha e top no jogo, sendo que os rapazes podiam usar camiseta e bermuda. Olha só os rapazes, bem vestidos e decentes. Por que as moças têm que mostrar o seu corpo usando top e calcinha? Nada mais justo, precisava melhorar o padrão de uniforme das moças. Eu nem vou colocar uma foto delas com um uniforme para não promover ainda mais a vergonha na qual essas meninas foram expostas. Elas propuseram então uma melhoradinha nesse padrão. Elas solicitaram o uso de shorts, mas não foram atendidas e ainda foram ameaçadas com uma multa no valor de 1.500 euros, o que dá em torno de quase R$ 1.000 por jogadora, caso desobedecessem, caso usassem outro tipo de uniforme que não fosse calcinha. Mas elas foram firmes, usaram shorts, mesmo recebendo multa, mesmo passando por esse constrangimento, tudo isso porque elas optaram por proteger seus corpos de uma exposição tão sensual. Cobrir e proteger um pouco mais o corpo era mais importante para elas do que serem aceitas. E a igreja, como tem se comportado diante das pressões da moda e da indecência? A igreja deveria ser o melhor referencial de decência da sociedade, mas nem sempre vemos isso acontecendo. Às vezes encontramos dentro da própria igreja pessoas que ignoram completamente a vontade de Deus em relação às vestimentas. Mas o pior não é isso. O pior é quando não querem nem ouvir e nem falar sobre o assunto, como se a Bíblia não tivesse algo importante a nos ensinar sobre roupas. Alguns irmãos, aflitos com o descuido e erotismo de pessoas da igreja, até tentam alertar, mas costuma acontecer o mesmo que aconteceu com um time norueguês. Logo eles são rechaçados. Na igreja as pessoas não são multadas, mas às vezes são desprezadas ou rotuladas como legalistas, só porque estão tentando defender um pouco mais de decência. E alguns costumam dizer assim: Deus está interessado no coração e não nas roupas. É claro que o Senhor está interessado muito mais na transformação do coração, mas as Escrituras também dizem o seguinte: todo aquele que é profundamente transformado por Cristo entende que tudo, absolutamente tudo, precisa ser feito para a glória de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, inclusive as suas escolhas na hora de se vestir. Mas onde você aprendeu que Deus não está interessado nas roupas que você veste? Na Bíblia, com certeza não foi. Se as roupas não fossem importantes para o Senhor, Ele não falaria sobre elas e nem daria ordens específicas a respeito. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre vestimentas, sobre a vergonha da nudez, sobre modéstia, pudor, decência, discrição, distinção. É verdade que as pressões da moda são sedutoras, mas essa é uma das razões pelas quais Romanos 12:2 foi escrito. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A maneira de você pensar e agir está alicerçada na palavra de Deus? Tudo o que está aqui, tudo o que o Senhor nos revelou nas Escrituras é de extrema importância para nós. E as coisas que você acha sem importância podem ser, na verdade, uma oportunidade para você mostrar obediência, apenas isso. Precisamos lembrar que servimos a um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Ele não tem essa visão humana pequena e limitada que precisa separar o mais importante do menos importante. Para ele, tudo que faz parte de nossa vida é importante. Você que já teve uma experiência com o Senhor, em como Ele teve o cuidado de te responder acerca de detalhes em sua vida, entende muito bem o que quero dizer. E só o fato do Senhor ter dado orientações específicas a respeito de roupas, isso já deveria criar em nós um santo temor e uma prontidão em obedecê-lo nesse assunto e não ficar questionando, não tem coisa melhor, coisa mais importante para falar? Tudo o que o Senhor ordena é importante. O Senhor quer ver obediência em nós. Analise e você verá que as roupas, ou melhor, a falta de roupas, não foi um detalhe sem importância na vida de Batseba, nem do seu marido Urias, do rei Davi e de toda a sua família. As roupas também nunca foram um detalhe sem importância na vida dos sacerdotes do Senhor. No exercício do seu ministério, eles precisavam se vestir segundo todas as orientações do Senhor. Da mesma forma, as roupas não são um mero detalhe sem importância na vida da igreja hoje. Veja, por exemplo, o que o Senhor ordena em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. As mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Em outra versão aparece a tradução, que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso. Deus ordena que as mulheres se vistam com traje decente. Quer dizer que os homens não precisam se preocupar com a decência? Claro que precisam. Mas essa exortação foi feita especificamente para nós mulheres, porque nós somos muito mais inclinadas a errarmos nessa área. E isso é fato. As mulheres erram muito nessa área e são muito mais propensas a fugirem da sua responsabilidade em relação à decência e costumam dizer assim: o problema está em quem olha com malícia, o problema não está em mim. E usam até Mateus 5,28 em sua defesa: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É bem verdade que os homens precisam ter um cuidado especial com seus olhos e devem se guardar do adultério visual. Mas, quando um homem percebe que uma mulher está vestida de forma indecente e denuncia esse fato, não quer dizer que ele a está desejando. O texto de Mateus 5,28 não está proibindo os homens de denunciarem a indecência. Pelo contrário, se as Escrituras denunciam a indecência, os homens, que são líderes espirituais na igreja e de suas famílias, devem fazer o mesmo também, sem medo de serem julgados ou rotulados. E você, mulher, também tem a sua responsabilidade. E Deus sabe que as mulheres precisam ser mais cuidadosas e vigilantes nessa área para não errarem. Você, mulher, não pode errar na escolha da sua roupa. Isso não é um detalhe qualquer. Deus quer ver obediência em você. O Senhor nos mostra em sua palavra que falar sobre roupas é, antes de tudo, um assunto espiritual. Não se trata apenas de gosto pessoal ou de âmbito cultural, apesar dessas coisas terem a sua dose de influência sobre a nossa vida. A Bíblia nos fala em Gênesis que Adão e Eva, quando foram criados, eles não sabiam que estavam nus. A nudez estava oculta de suas mentes. Mas, a partir do momento em que eles pecaram, a nudez lhes foi revelada. E, a partir daquele momento,
eles ganharam também uma nova responsabilidade: vestir-se. Mas sua natureza de pecado conseguiu produzir apenas cintas, que significa algo que cobria apenas os quadris. O maior esforço do ser humano, mesmo cheio de vergonha e medo, conseguiu fazer apenas cintas, e isso não resolveu o problema da nudez. E Gênesis 3:21 mostra que o próprio Deus se encarregou de livrá-los dessa vergonha. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus é o Criador das vestimentas. Vestimenta era uma roupa que cobria perfeitamente o corpo. Com estas vestimentas, o Senhor livrou-os da vergonha da nudez e concedeu-lhes um padrão de decência. E, além de fazer a vestimenta, Deus ainda os vestiu. Não lhes deixou a opção de vestir-se ou não. E foi esse Deus, o autor das vestimentas, quem ordenou em 1 Timóteo 2,9 que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Esse texto também destaca uma característica especial que a roupa deve ter. Ela deve ser honesta ou decente. Quando a igreja do primeiro século foi instruída sobre decência, eles não tiveram dúvidas sobre o padrão a ser seguido, porque o padrão mínimo de decência seguido pelo povo do Senhor sempre foi o mesmo, semelhante ao das primeiras vestes confeccionadas por Deus. Use roupas decentes. Se existe o alerta para escolhermos a roupa decente, é porque também existe o perigo da roupa indecente nos rondando. E como existem roupas indecentes, principalmente quando se trata de roupa feminina. E é seu dever descobrir a diferença entre a roupa decente e a indecente. É seu dever escolher bem. Aí tem gente que diz assim: mas que adianta a pessoa se vestir que nem uma santa, mas trair o marido, ser fofoqueira, mentirosa? Claro que não adianta nada. É hipocrisia pura, enganosa e nojenta. Mas as Escrituras também nos revelam que é impossível que alguém que foi realmente transformado por Cristo não revele isso do lado de fora, com mudanças de comportamento, no falar, no agir, inclusive nas suas escolhas na hora de se vestir. É verdade que o Senhor não tem interesse algum que uma pessoa se transforme apenas na aparência, parecendo um santo por fora, mas por dentro permaneça cheio de imundícia, imoralidade e rebeldia. A transformação verdadeira e de valor eterno é aquela que ocorre de dentro para fora. É preciso ter a mente de Cristo para compreender a espiritualidade que existe no modo de vestir que agrada a Deus. Se você ainda não possui essa mente, peça ao Senhor, busque-o enquanto ele ainda pode ser achado, porque essas roupas sensuais que você gosta de vestir podem ser apenas a ponta de um iceberg escondido, de uma vida toda que ainda não foi transformada por Cristo. E se alguém te chamar a atenção por causa da sua roupa indecente, valorize isso, porque você pode ter certeza, há 99% de chance de que essa pessoa não seja a única que esteja vendo algo de errado em você, mas é a única que teve a coragem e a oportunidade de falar com você. Leve isso a sério. A indecência também é pecado. É desobediência, é rebeldia contra Deus. Mas se você ainda acha que isso é uma questão cultural, um hábito inventado pelos homens, saiba que mesmo as questões culturais são tratadas com muita seriedade nas Escrituras. Veja, por exemplo, como o Senhor trata o uso do véu feminino no capítulo 11 de 1 Coríntios, que nem era um mandamento divino, era apenas uma exigência cultural de sua época. Naquela sociedade, as mulheres usavam o véu como um símbolo da sua submissão para com os homens. Era um modo de mostrar respeito aos homens. Era um símbolo da autoridade dos homens sobre as suas famílias.
mas as mulheres decidiram retirar o véu em 2 momentos durante o culto, na hora da oração e da profecia. Parecia ser uma decisão inocente, mas causou escândalo entre os irmãos. Não era pecado retirar o véu, mas era pecado o desrespeito que a retirada do véu demonstrava. Elas, então, são exortadas a continuarem usando o véu o tempo todo, para não invalidarem suas orações e profecias com uma atitude que era compreendida como desonrosa. Devemos usar da nossa liberdade em Cristo para nos submetermos uns aos outros, inclusive no que tange aos aspectos culturais. Claro, em todos os aspectos que não sejam contrários às Escrituras, para não darmos motivo de escândalo nem para a Igreja, nem para os descrentes. Você deve se preocupar sim em como o seu comportamento está afetando a vida do próximo, seja a vida de pessoas da Igreja ou a vida dos descrentes que convivem com você. A indecência afeta as pessoas da Igreja, afeta os descrentes e afeta a sua comunhão com Deus, pois foi Ele mesmo quem ordenou. Vista-se com decência. Ele quer ver obediência em você. É preciso dar importância ao que Deus dá importância. Que essa seja a nossa postura diante de tudo que o Senhor nos fala mediante a sua palavra. Que Deus assim os abençoe. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.